Então hoje eu vou ser bem direta. Se você me perguntar o que me faz viver, continuar a viver, ou seja, gostar de viver, e eu vou te responder, a minha fé. Sim, é o que eu acredito. Eu não vou falar sobre religião, eu não vou entrar em atritos com relação a impor crenças, definitivamente não é esse o meu intuito, ok? Muito pelo contrário, tá? Eu acredito que justamente que independente de qualquer coisa, qual é a sua crença, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, a palavra é acreditar, fé. Não importa qual é a sua religião, ou mesmo se você é ateu, não importa, certo? Um homem sem fé não está completo, na minha humilde opinião. Percebe? Porque eu comecei a falar que nós somos bilhões de seres humanos e nós temos opiniões diferentes. Essa é a minha percepção. Eu acredito muito que nós, seres humanos, nós temos que acreditar em algo maior. Percebe? Não importa se esse algo maior você chama de Deus, você chama de universo, você chama de ciência, não importa, definitivamente. Se você acredita em magia, olha, não importa, eu não vou entrar aqui nesse quesito, ok? Ser ateu é não acreditar em Deus ou deuses. Tá lá, tá escrito lá. E quando eu falo de fé, eu falo exatamente de um sistema de crenças independente de Deus. Ou seja, não estou falando sobre Deus. Por isso eu estou falando também para as pessoas que são ateus, ok? Ou um ser representativo, né? Vai muito além disso, vai muito além disso. É disso que eu estou falando, sobre acreditar. Vai muito além, é algo maior. Eu, particularmente, eu acredito muito na natureza. Eu já falei bastante nela aqui e eu vou repetir muitas vezes. Se você me acompanha, você já está cansado de ouvir, cansada de me ouvir falar sobre a natureza, dar exemplos da natureza. Para mim, é minha mestra. Eu vou repetir, se eu estou certa ou se eu estou errada, para mim não pouco importa. O que importa é que funciona para mim. E eu acredito, humildemente, que pode funcionar para você, para quem esteja me ouvindo, ok? É esse meu intuito, é agregar, é trazer valor. Funciona para mim, então tá bacana. Na lei da natureza, é isso que eu acredito, onde diz que nós fazemos parte de um todo e tudo é cíclico, certo? E se renova nesse mundão aí. Nós somos seres da natureza, fazemos parte dela e desta forma funcionamos como ela. Nós funcionamos como a natureza. Como assim, Tati? Eu vou falar um pouco mais agora. Essa é a origem da minha força, certo? Nós começamos pequenininhos, como uma semente de uma árvore estrondosa. Ou, por exemplo, como um girino, bem minúsculo, ou até microscópico, né? Nós temos bichinhos, né? Nós temos animaizinhos que são microscópicos, né? Nós vamos nos transformando, nós vamos aprendendo, evoluindo, podemos chamar de evoluindo, porque nós estamos aprendendo, certo? Com a vida, nos adaptando ao ambiente e a nos camuflando também, muitas oportunidades diante da sociedade que nós pertencemos, que nós fazemos né, de lar, certo? Nós aprendemos a fazer parte desta sociedade como um todo, certo? Eu consigo, desta forma que eu acabei de relatar para você, entender que para me desenvolver, para desenvolver qualquer coisa dentro de mim, pode ser uma habilidade que eu estou me referindo, pode ser competências, pode ser a minha parte psíquica, qualquer coisa, eu acredito que eu tenho que passar por adversidades. Eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos que passar por adversidades. E definitivamente como as flores passam. Elas enfrentam as mudanças climáticas e encaram como natural. E realmente é natural. Sol, chuva, vento, tudo isso é muito natural, faz parte da natureza. Percebe? E como as dificuldades que os animais passam para sobreviver. E são muitas, são inúmeras dificuldades. Por exemplo, você já parou para pensar que a maioria deles, os animais,
Eles vivem estressados 24 horas. Já parou para pensar nisso? Por quê? Como assim, Tati, estresse? Sim, eles vivem estressados. Ou porque precisam buscar alimento para poder sobreviver, ou um abrigo para se proteger, para ficar longe de predadores, ou precisam fazer viagens longas e cansativas para poder viabilizar o nascimento dos seus filhos, da sua prole. Tem inúmeras coisas aqui que os animais passam em suas vidas, né? As aves de rapina, elas têm que arrancar o próprio bico para poder sair um outro. Enfim, nossa, a natureza tem inúmeros exemplos de transformação, de dor, enfim. Tem inúmeras situações, né? E o que me deixa mais intrigada é que todos eles, os animais, todos, mesmo com tanta dificuldade e estresse, eles cumprem o seu papel dentro do planeta, dentro do ciclo da vida. Percebe? Eu vou fazer um adendo agora. Um dos filmes mais lindos que eu assisti foi justamente O Rei Leão. Eu assisti trocentos mil filmes maravilhosos de Hollywood, de outras, né? Mas realmente, o Rei Leão, ele é de tirar o chapéu, porque a mensagem que ele passa, cíclico, quando ele fala que nós, o Rei Leão, né? Quando ele fala, nós temos que respeitar, inclusive os antílopes, nós temos que respeitar qualquer ser que existe, né? Tudo aonde o sol toca, que ele se refere, né? Quando ele fala isso, ele tem muitas falas, né, que eu posso ficar aqui, só que se você não assistiu ainda, assista, porque realmente é de tirar o chapéu a mensagem, sabe? Quando ele fala isso, você percebe o tamanho da força que é a natureza, do respeito, da grandeza, de absolutamente tudo que eles podem nos ensinar. E assim eles vivem, percebe? E por que isso é tão forte para mim? Um dos motivos eu acabei de falar. E por que passamos a nos enxergar de uma forma mais ampla? Eu me enxergo de uma forma mais ampla, mais do que isso aqui, ó, carne e osso. É muito mais que isso. E eu não estou falando só de espírito, eu não vou entrar no mérito de religião, percebe? Eu não vou, definitivamente não importa isso. Mas para mim fica muito claro que vai muito além disso, percebe? É muito além de dor física. Nós somos seres com dor, e quando eu falo dor psíquica, dor moral, dor, né? Enfim, aquelas dores que são mais fortes do que a dor física, né? Pelo menos eu acho, eu sinto assim. Nós somos seres com necessidades, com desejos e passamos a vida toda com base nisso, assim como os demais animais. E só para lembrar, nós também somos animais, nós esquecemos disso. Nós somos animais racionais, mas somos, percebe? Não tem como ignorar o fato, pelo menos eu não consigo ignorar o fato, certo? Por mais que as pessoas, tem bastantes pessoas que não curtem essa ideia, eu sou um animal. Nós somos, percebe? Então, para mim, particularmente, fica muito mais fácil de passar pelas dificuldades da vida. Pensando dessa forma, porque elas simplesmente são barreiras para nos fortalecer. É a mesma coisa que os animais passam, certo? E essas barreiras, elas servem para nos ensinar. Como também fica muito mais fácil continuar, seguir adiante, não desistir. Muitas pessoas me falam, me perguntam, né? Como não desistir? Eu tenho um objetivo, eu tento e eu paro. Como não desistir? Entenda que você faz parte de algo maior, e quando você se propõe a fazer algo maior, você não vai desistir. Você não vai desistir, sabe? Você não compra persistência na esquina, no mercadinho, você não compra, tá aqui, ó. Tá dentro de você, percebe? E quando você se inclui nessa natureza, olha só, isso é muito profundo. Eu queria conseguir passar esse sentimento que tá aqui dentro para vocês conseguirem entender a grandeza disso. Quando você se inclui dentro da natureza, né? Faz parte, fala assim, nossa, eu sou parte disso.
é muito maior. Você não desiste. O animal não desiste de caçar. Não, ele não tem como. Se ele não caçar, ele não vive, percebe? Eu vou falar sobre isso mais a seguir, né? Enfim, não tem como desistir. Muitas pessoas buscam motivação para agir, para conquistar o que querem. Buscam aonde? Muitas pessoas só procrastinam. Que procrastinar é postergar, é deixar para depois, né? Se você não sabe, deixam para amanhã as coisas mais importantes no ponto de vista dela, deixam para amanhã. Elas não realizam os próprios sonhos, percebe? Isso aí se você conversar, veja no seu ambiente, né? O que você frequenta. Quem queria ser o quê? Qual sonho se você se conquistou? As chances são que não. Não, essas pessoas não conquistaram os sonhos dela. Você conquistou seu sonho? Olha a pergunta. As chances são que não. Por quê? Porque normalmente nós temos por hábito não lutar, não ir até o fim, né? Desistir, certo? Percebe que isso não acontece na natureza em hipótese alguma. Não acontece. Se ele não caçar, ele não come, ele morre. Não tem como desistir. Desistir não é uma opção, não é. Motivação, a própria sobrevivência dele é a motivação. Se ele não agir, não acontece, percebe? Sem não se esconder, ele é pego. Sem não procurar um abrigo, ele morre de frio ou excesso de sol, enfim, não sei. Se ele não procurar comida, ele morre de fome, percebe? Se ele não agir, não acontece, entende? A vida não acontece. O animal, ele tem que comer, ele tem que se proteger, ele tem que fazer por ele, porque ninguém faz por ele. É a sobrevivência dele que está em jogo. E percebe que, no nosso caso, é a mesma coisa. De uma forma, de uma proporção diferente, obviamente, tá? Mas é a mesma coisa. A nossa sobrevivência que está em jogo. Para pensar. Pensa aqui comigo, ó. Fica um minutinho aqui comigo pensando nisso. Se você não cuidar da sua saúde, é a sua sobrevivência que está em jogo. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Seus dias diminuem aqui na Terra. Isso é fato, consideravelmente. A ciência prova isso. Isso eu não preciso ficar falando aqui, eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, mas nós sabemos disso, não sabemos? Pois é. E quando eu falo de saúde, né, é aquela famosa tríade, né, que eu falo. Saúde física, saúde mental, saúde psíquica. Uma não anda sem a outra, certo? Nós podemos incluir a saúde financeira também, tudo bem, mas eu trabalho com essa tríade, percebe? Uma não anda sem a outra. Então, quando eu falo não cuidar da saúde, eu falo, ó, você cuida disso aqui? Você cuida disso aqui, ó, seu corpo? Você cuida do seu coração? É disso que eu tô falando. Percebe? O mais interessante é que não cuidamos. E mesmo assim, nós sabemos disso. Nós sabemos que nós não cuidamos apropriadamente. E claro, mas por que será? Essa pergunta me intriga, sabe? Por que será? Por que será que conscientemente nós optamos por encurtar o nosso tempo aqui no planeta, aqui na Terra? Não sei. A dor não é imediata como na natureza, a dor que nós sentimos. Ou a dor deles é imediata, né? Se eles não caçarem, eles não comem. Se eles não procurarem abrigo, eles não conseguem ter segurança. Entende? A nossa não, né? Então, talvez seja isso? Não sei, talvez. Ou ainda olhando para a natureza, a maioria dos animais vivem menos que nós, né? Menos tempo, menos anos. E talvez isso nos faça viver os anos em modo de stand-by, né? O modo econômico ou o modo de... como é que eu posso falar isso em português? Quando você está em stand-by, está em modo econômico, você está no modo eu não sei falar em português.
Mas, ou seja, é quando você está em economia, né, de energia, né? Como podemos falar? Pois é. Eu não tenho essa resposta. Por quê? Por que será, né, que nós encurtamos tanto nossos dias aqui na Terra, né? Para e pensa um pouquinho, reflita aqui comigo nesse momento. É interessante. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, a mensagem que eu quero deixar com esses exemplos que eu acabei de falar da natureza, é que eles simplesmente vivem. Simplesmente vivem. Eles são. Percebe? Ela é uma flor, ele é um leão, ela é uma lagartixa. Você percebe? Simplesmente são. Não importa. Eles são. Eles vivem. Eles fazem o que tem que ser feito. Se eles precisam andar no frio, eles andam no frio. Se eles precisam subir a correnteza para poder desovar lá em cima do rio, eles sobem a correnteza para desovar lá em cima do rio. Se eles precisam viver a temperaturas extremas, eles vivem a temperaturas extremas. Eles fazem o que tem que ser feito. Percebe? Se eles precisam pegar galinho por galinho para poder montar o ninhozinho dele, nossa, que lindo. Eles fazem o que precisa ser feito, com aqueles biquinhos pequenos. Percebe o quão? O que precisa ser feito para eles sobreviverem, né? Aconteça o que acontecer. Eles nem sabem o que significa difícil ou fácil. Eles não sabem, não tem na cabeça deles. Isso aqui é difícil, eu não vou fazer. Isso aqui é fácil, então eu vou fazer. Não existe isso. Eles tentam, eles vão lá, eles arriscam, eles fazem. Percebe? Esse é o maior ensinamento deles, da natureza para nós. Pelo menos a visão que eu tenho é que eles estão aqui para viver simples assim e curtem essa jornada da vida. Eles curtem essa jornada da vida. E o mais engraçado é que eles ainda têm tempo para relaxar, para brincar, para curtir, subir em uma árvore, tomar sol, repousar nas colinas, majestoso, apreciando a paisagem. Nossa, eu acho lindo, né? Eu não preciso nem falar que eu gamo Discovery Channel, né? Eles adoram apostar uma corrida com seus companheiros de espécie, é muito legal. Brincar para passar o tempo. Percebe que no mesmo momento que eles têm dificuldades e estresse, eles vivem, eles vivem, percebe? E por que nós não? Essa é a pergunta, né? Então tire essa lição para a sua vida, porque é isso que eu faço. É isso que eu faço. Lembra que eu comecei falando que da onde vem minha força? É da natureza. Quando você enxerga tudo isso, não tem aquela expressão, né? Uma vez que você vê, você não tem como desver, né? Eu não sei se existe isso em português, mas você não tem como desver isso. Não tem, porque você percebe o quão grande é esse universo da natureza, o quão majestosos eles são e quanto eles nos ensinam. Percebe? Se você quer um motivo para poder continuar, se você está triste, está mal, está depressivo, está ansioso, enfim, independente da enfermidade. A minha humilde sugestão é essa: olha para a natureza, dá uma olhada no sofrimento que eles passam, como eles lidam e como eles passam por essas situações. Simples assim. Dá uma olhada na natureza. E a minha proposta é: vamos fazer igual? Vamos fazer igual a eles? Pelo menos nesses aspectos, né? Eu estou me falando, né? Assim, nossa, Tatiane, calma. Vamos fazer igual a eles nesse aspecto? Entenda pega essa raiz, né? Pega essa essência do que eu estou falando, né, da natureza, né, o que a natureza passa para nós. Pega isso e traz para sua vida. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E você que está me ouvindo, você faz parte da natureza. Eu faço parte da natureza. Então nós temos essa força. Simplesmente viva e faça de cada dia o seu modo de ação. Percebe? Entre em modo de ação. Eles falam de ação massiva, né? Entre em modo de ação. Modo de ação como assim, Tati? Como a natureza faz. Como a natureza faz.
Ela acorda, o que ela tem que fazer? Ela tem que se proteger, comer e enfim, ela sabe o que tem que fazer, né, instintivamente, né? Faça. Independente do que você, se é difícil, se é fácil, se você ainda não tem a habilidade necessária, não importa, você vai desenvolver a habilidade. É assim que funciona. As dificuldades, elas estão aí para isso, para nos ajudar a desenvolver as habilidades, para nós aprendermos, certo? E essa é a minha proposta hoje. Vamos fazer igual à natureza? Vamos buscar essa força dentro deles, com eles? É isso que eu faço. E, para terminar, eu sempre falei, né? Eu estou falando nos últimos vídeos, o que você fez por você hoje? Qual carinho que você fez? Qual ação que você fez por você hoje? Faça por você hoje. Dá tempo ainda. Ó, se você está assistindo aqui online para mim, dá tempo ainda. Faça um pouquinho mais por você hoje, antes de descansar. Você merece todos os dias. Se você fizer um pouquinho por você, como a natureza faz. A natureza se propõe a servir a ele mesmo. É interessante isso, tem tantos ensinamentos da natureza, faça isso, ok?